Fala pessoal, vamos falar sobre hoje corrente elétrica. Antes de mais nada, já queria pedir para você curtir a gente, né? Salvar esse vídeo para não esquecer e também compartilhar com seus colegas, claro, né? Vamos falar sobre corrente elétrica. E aí, o que é corrente elétrica? Tudo se baseia no estudo da eletrodinâmica, um dos conteúdos que mais são cobrados no Enem. A gente sabe que os corpos são compostos de matéria, por átomos, tudo aquilo que você já viu na aula de eletrostática, que inclusive você pode procurar aqui no nosso canal, que a gente vai ter uma aula falando sobre isso. Os elétrons, na última camada dos átomos, a gente tem os elétrons chamados de elétrons livres, que também são chamados de portadores de carga. Esses elétrons livres são os que têm a capacidade de transitarem entre outros átomos e assim se movimentarem. E o que acontece quando esses elétrons, ou o material, ele é exposto ao que a gente chama de tensão, ou diferença DDP, diferença de potencial. Ao serem expostos a uma diferença de potencial, ou tensão elétrica, isso vai criar um campo elétrico. Uma força elétrica vai ser criada, fazendo com que esses elétrons comecem a se movimentar. Só que esse movimento, ele, segundo os livros, é um movimento ordenado de elétrons, ou um fluxo ordenado de elétrons. Esse fluxo não é tão ordenado assim. Esse fluxo, esse movimento é o que a gente denomina de corrente elétrica. Por que, professor, esse fluxo não é tão ordenado assim? Ele não é tão ordenado porque esses elétrons eles estão em direções totalmente aleatórias e sentidos também totalmente aleatórios. E aí, ao ser criado e exposto a um campo elétrico com a diferença de potencial, eles ainda vão continuar totalmente aleatórios, cada um subindo e descendo. Só que a questão é que eles vão ter um fluxo, então eles vão ter um sentido ao conjunto para se seguir. Então, ao todo, eles terão um sentido para seguir e se fluir, mas esse movimento ainda não vai ser totalmente ordenado se é uma análise de apenas um elétron. E aí você nota porque agora eu coloquei essas aspas lá no nome ordenado, né? Então, a corrente elétrica nada mais é que o movimento dos elétrons, um movimento que eu diria um movimento caótico, eletrônico, causado por uma tensão elétrica, uma diferença de potencial. A gente pode calcular a intensidade com que esses elétrons estão se movimentando. Por exemplo, em um fio condutor, se a gente analisar em um espaço daquele fio, que a gente vai chamar de seção transversal, a gente pode calcular a intensidade da corrente elétrica. A intensidade elétrica vai depender da quantidade de carga que está atravessando no intervalo de tempo. Então, a corrente elétrica nada mais é que esse movimento dos elétrons numa quantidade, num intervalo de tempo. Lembrando para vocês que essa quantidade de carga elétrica é aquela mesma também que você já estudou. A quantidade de carga é o número de elétrons, o número de carga, vezes a carga elementar. Vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Não confunda também com a quantidade de carga com o número de elétrons, certo? Que se tem fluindo naquele momento no condutor. Por que eu estou chamando atenção? Porque existem muitas questões que falam sobre corrente elétrica, falam do intervalo de tempo, mas ele vai pedir de você, por exemplo, o número de cargas que estão atravessando naquele momento no condutor. E aí, para que você tenha essa interpretação, você tem que entender que a quantidade de carga é o número vezes o valor da carga elementar. Outra coisa é essa interpretação desse movimento eletrônico também é muito importante para você entender o que é efetivamente corrente elétrica. E aí, me diz se você conseguiu entender o que é corrente elétrica, se eu consegui fazer com que você entendesse esse tema. Sim. Novamente vou dizer, segue a gente, curte, compartilha para mais dicas. Se todo mundo que está vendo esse vídeo, curtir esse vídeo, vai ajudar mais gente aqui na internet. Valeu, pessoal. Tamo junto.